Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Pacheco e PSG campeão da Champions, bicampeão da Champions. É o único clube sem ser o Real Madrid no século XXI que conseguiu defender o título, né, consecutivamente. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Fiz algumas anotações, tô com um roteirinho aqui e eu falo o que eu achei desse jogo, né? Para destaques, né? Primeiro tempo, eu queria começar falando sobre um jogador e vocês vão entender porque eu quero começar falando dele. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, ele jogou muito, tá? Pra mim, ele foi, do Arsenal, o melhor em campo. Eu já vou falar os outros que eu acho que também foram tão bons também, muito bons. Mas o Gabriel Magalhães, pra mim, merece esse destaque porque já no primeiro tempo... Deixa eu parar de apontar pra vocês com a caneta. Já no primeiro tempo, a gente vê uma partida super concentrada, super sólida dele. Ele faz um gol na defesa, né, basicamente. Para um zagueiro, isso é um gol. Ele tira o Kvara ficar em algum momento no primeiro tempo, bem no comecinho mesmo. Eu não anotei o tempo aqui. Ele fica de frente com o Raya, pronto para finalizar. E o Gabriel Magalhães faz o desarme, bem preciso. É um jogador que a gente pode confiar defensivamente. Para a Copa do Mundo, foi convocado. O Marquinhos também teve um lance bem parecido, mas o Marquinhos eu achei um pouco mais abaixo do que o Gabriel Magalhães nesse jogo. Opa, caiu o caderno aqui. E a gente tem também o outro jogador que eu acho que foi muito bem, foi o Kai Havertz, cara. Então, o Arteta começar com o Kai Havertz me pareceu lógico, porque o Arsenal, né, ia jogar por uma bola longa, ia precisar de um atacante mais rápido, um atacante com um poder de decisão maior, que o Arsenal é bem servido de atacantes decisivos, né, que eu tô falando Gyökeres e o Havertz. Só que, pô, o Havertz é quase mágico, né? Segundo gol dele em final de Champions, já fez gol em Mundial, então é um cara que é super decisivo também. É um cara que brigou em todos os momentos do jogo, que todos que exigiam uma pressão no ataque, ele estava lá, por mais que ele não tivesse o corpo que o Gyökeres teria e o tamanho para disputa de cabeça. O Havertz pressionou muito, defendeu muito bem, pressionou muito bem lá no ataque, no caso, e fez o gol, né? Recebeu uma bola longa, né? Com o erro do Marquinhos. O Marquinhos falhou. Foi a grande, pra mim, que abaixa muito a nota do Marquinhos. Foi essa falha, porque gera um gol do Arsenal que o Havertz, ele vai correndo sozinho, fica de cara com o Safanov, ele fuzila a rede, bate muito bem. Você acha que ele ia bater rasteiro? O Safanov até tenta fazer defesa por baixo, mas ele bate por cima, cara, finaliza muito bem. O Marquinhos falhou, acontece, não acho que diminui o jogador que ele é, que ele é um zagueiro muito técnico, muito habilidoso, pô, bicampeão de Champions. E vamos lá, pra mim, cara, o PSG no primeiro tempo fez um primeiro tempo ótimo, assim. Um time que conseguiu manter mais de 80% de posse de bola no primeiro tempo. O Arsenal quase não finalizou, teve essa finalização, né, que foi o gol que fez o placar de 1-0, mas o PSG conseguiu manter muito da posse de bola. O PSG ele tem essa característica, né, de ir tentando abrir os espaços por meio de passes curtos e quebrando as linhas, mas com o Arsenal do Arteta é bem difícil, o Arteta Ball, né? Muita gente chama de Harambal também, porque é isso, né, cara? Era meio óbvio que seria assim, o Arsenal mais recuado, fechando a casinha, e o PSG tentando criar. O Vitinha e o João Neves, para mim, são dois meio-campos extraordinários. O Vitinha, ele não jogou muito bem hoje, na minha opinião. É um cara que faltou uma verticalidade. Ele deu muitos passes na horizontal, parecia que ele estava com um pouco medo de errar. Dá para entender, final,
Não dá pra ficar arriscando toda hora, mas talvez tivesse momentos que o jogo pedisse esse tipo de passe, esse tipo de risco. O João Neves eu achei ele bem. Para mim, João Neves, Vitinha e o Bruno Fernandes, que é do Manchester United em Portugal, para mim eles formam o melhor meio-campo do mundo. Para mim não tem meio-campo tão qualificado quanto Portugal, porque você tem ali dois jogadores que marcam muito bem, que fazem a ligação perfeita, para mim perfeita, né? Claro que existiram jogadores muito melhores ao longo da história nessa característica, mas hoje, para mim, Vitinha e o João Neves fazem isso muito bem, e o Bruno Fernandes ataca, é um meio atacante muito eficiente, muito criativo, é um cara que bate pênaltis bem, finaliza bem. Então, para mim, é o melhor meio-campo do mundo hoje, é o meio-campo de Portugal. E para mim, eu acho que esses são os destaques do primeiro tempo, né? O Arsenal conseguiu, apesar de a gente já esperava, né, que não fosse manter tanto a posse de bola, conseguiu se defender muito bem. E pro segundo tempo, eu acho que o segundo tempo teve mais destaques, assim, porque o Arsenal volta no segundo tempo com uma precisão boa nos desarmes. Bem no início mesmo do segundo tempo, lá pros 47, 48, tem uma hora que o Odegaard, que não estava bem hoje, um pouco decepcionante, porque eu acho ele um jogador muito criativo, muito bom. Tava perdendo muito a bola, não conseguia manter a bola, não conseguia segurar, não conseguia fazer o jogo dele. Ele perde ali a bola aos 47, mas logo depois recupera. Tem uma hora também que o Saliba recupera a bola na área, eu acho que... Não lembro quem tava com a bola naquela hora. Eu acho que é o Vitinha. E o Saliba faz o desarme dentro da área. E o Arsenal foi tentando manter esse pique, só que aos 61 rola uma tabela do Kvara e o do Dembélé, que não estavam também nos melhores dias. É curioso, porque para mim os melhores jogadores foram do Arsenal. O Kvara faz uma tabela com o Dembélé, o Kvara se infiltra na área, e aí, meu amigo, o Mosqueira chega e dá um golpe de judô no Kvara. Pô, não é possível. Acho que a avaliação do VAR foi só questão de rotina mesmo, protocolar, porque muito claro o pênalti, um golpe de judô ali feio no Kvara. E, pô, Dembélé, né, chegou e mostrou porque ele é canhoto e destro ao mesmo tempo. Aquela história clássica do Dembélé, eu sou canhoto, mas eu bato pênalti com a direita. Por quê? Porque eu finalizo melhor com a direita. Bateu muito bem o pênalti. Para infelicidade do Raya, deslocou ele, o cara nem saiu na foto. Eu acho que nem se o Raya pulasse no canto certo, que é o canto esquerdo, ele pegava. A gente falou agora da arbitragem, né, do VAR. Queria destacar o árbitro da partida, não sei o nome dele, deixa eu ver rapidinho. O alemão Daniel Siebert, não sei se é assim que fala o nome dele, mas mandou muito bem. Achei uma arbitragem muito segura, achei que deixou rolar o jogo direitinho. Parabéns para a arbitragem. Para mim, todos os acertos, todas as coisas marcadas em campo foram um acerto. Então, Daniel Siebert, parabéns. Achei bem sólido. E na questão do pênalti ali, com certeza, não tinha como marcar outra coisa. Depois nos acréscimos não. Na prorrogação tem uma reclamação de pênalti pro Arsenal, se não me engano, mas também não achei que foi pênalti, enfim. Depois do gol do PSG, aos 72, a gente começa a perceber lá pros 72, 73, que o Arsenal, que já não praticava um futebol criativo ofensivamente, começa a desistir da partida. Virou uma sucessão de chutes do Raya, do goleiro, ou dos zagueiros, no caso, né? Até que caísse a bola no campo e com uma reza braba, uma bola acabasse no pé de alguém do Arsenal. Tava bem desesperador de ver. Eu tô com a camisa do PSG, mas tô com a camisa do Arsenal, não torço por nenhum dos dois. Mas eu, que não sou torcedor do Arsenal, fiquei desesperadíssimo. Enfim, tipo, Arteta bom, né? Eu não sou muito fã, mas não acho que
nem na final, chegar na final ou a Premier League não foram merecidos, porque é efetivo e tem muito treino por trás, não é um jogo sujo. Se fosse aí, eu não seria a favor, mas só não faz muito o meu gosto de futebol. Aos 76, o Kvara, que é um ótimo jogador, ele tem mais um lance de velocidade que ele acaba infiltrando a área de novo, mas nesse ele acaba finalizando. Só que rola um desvio ali na defesa do Arsenal e acaba batendo na trave. Achei que seria gol, porque o Kvara, quando tem velocidade e ele com o goleiro assim, esquece. Muito difícil ele não fazer gol. Mas acabou que bom trabalho da zaga do Arsenal. Talvez possa ter sido um pouco de sorte também do Kvara finalizando, porque eu não achei que ele finalizou tão bem também. Pode, mas crédito ao Arsenal, tadinho, já sofreram demais. Pô, chegar numa final de Champions League e podia ser a primeira da história do Arsenal e perder, não imagino tanta dor assim. O Arsenal e o Tottenham agora se entendem bastante, né? O Raya, aos 84, tem um lance com o Barcola também, que o Barcola fica de cara com o Raya, que é o goleiro do Arsenal. É um lance ali que você como goleiro tem que ter uma frieza e um pensamento bem acelerado, porque, cara, se ele não sair ali, provavelmente era gol, muito certeza que era gol. Eu acho que os 2-1 iria sair ali. O Raya saiu muito bem mesmo. Um gol de goleiro aí, todo mundo acha que só a defesa de pênalti é gol para goleiro, mas sair bem desse jeito como ele saiu nesse lance, sem fazer falta, sem fazer nada, foi ótimo também. Para mim, grande atuação também do goleiro. E a prorrogação foi intensa, claro, como qualquer prorrogação toda prorrogação tem direito de ser. O PSG, fiquei um pouco curioso, porque o Dembélé sentiu, né? A gente tem que ver até como é que vai ser essa questão. Ele sentiu a coxa, Vitinha foi substituído, Dembélé foi substituído, Kvara foi substituído. Eu tô passando por alto porque eu não acho que teve um grande lance de highlight na prorrogação. Teve esse pênalti pro Arsenal que não foi dado, né? Porque não foi pênalti, na minha opinião. E aí você fica pensando que Kvara, Vitinha, Dembélé, porra, como é que vai ser essas cobranças de pênalti? Porque são 3 jogadores que têm um papel fundamental no time, porque o PSG não tem batedor fixo, todos ali acabam assumindo a responsabilidade, mas são 3 jogadores de qualidade muito grande. Enfim, prorrogação 1-1 e penalidades, eu anotei aqui certinho. O Gonçalo Ramos, ele bateu muito bem, ele começou convertendo pro lado do PSG. Gyökeres vem logo o seguinte e bate também de uma maneira fantástica também, desloca o Safanov. O Doué do PSG vai lá e faz a mesma coisa logo em seguida. E aí vem o Eze, camisa 10 do Arsenal. O Eze, ele, no momento que ele vai caminhando pra bola, com aquela caminhadinha paradinha, sabe? Bem lentinha, você vai pensando, né? Caraca, é impossível esse cara fazer isso, impossível esse cara converter. E aí ele para, antes de botar o pé de apoio, ele dá uma parada para ver se o Safanov não ia cair. O Safanov não caiu. E como o Safanov não caiu, ele ficou assim, sem rumo, né, cara? Ali essa cobrança, você tem que ter certeza que o goleiro vai cair, ou você tem que ir muito decidido. E tem um jogador que foi muito bem decidido, vou falar daqui a pouco. E aí, naquela parada que ele deu antes de botar o pé de apoio, sem distância, indeciso do jeito que ele foi pra bola, bateu quase que desequilibrado, assim, sem força, e mandou pra fora muito feio. Achei um pênalti muito feio. O Nuno Mendes, em seguida, que pra mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. Nuno Mendes, eu sou fã. Mas perdeu a cobrança do pênalti. Perdeu não, porque o Raya acerta o canto, busca essa bola, pula pro lado certinho e empata
empata não, mantém o Arsenal na disputa, porque quem empata é o Rice. Lembra que eu falei que o Eze não foi decidido pra bola? O Rice é o contrário. Ele vai pra bola, olhando pro Safonov. O Safonov, ele espera o Declan Rice escolher o canto. E o Rice não para, porque foi o que eu disse, né? No pênalti do Eze. Tem que ir decidido, tem que ir, cara, já pensando no canto que você vai bater, não importa se o goleiro caiu ou não. E o Safonov, ele pensando assim, cara, esse moleque vai escolher o canto, vai se desequilibrar também, vai ficar indeciso. O Safonov, ele cai no meio mesmo. Ele não vai nem pro lado esquerdo, nem pro lado direito, ele cai no meio. E o Declan Rice bate muito bem na direita e empata a cobrança, né? O Hakimi é o próximo, né? É o próximo do PSG. Ele bate deslocando raia também. Bate muito bem. O Martinelli, Gabriel Martinelli, brasileiro, convocado, faz uma baita de uma penalidade. Mete no ângulo. Bate muito bem, espero que essa característica se mantenha, porque se a gente precisar na Copa do Mundo, se Deus quiser não, porque a gente vai passar e ser campeão sem penalidade, ele cobra muito bem, é impossível de defender aquela bola, nem se tivessem 2 Safonov, mas parabéns pro Martinelli, baita cobrança. E aí mais um brasileiro foi cobrar, não foi convocado, o que é uma lástima, porque o Beraldo, ele cobra muito bem. Ele cobrou no canto direito, na cruzada. Não tinha nem como pegar, nem se fosse 2 raios no gol também. Bateu muito bem. E para finalizar, lembra que eu falei porque eu queria começar com o Magalhães? Porque o Magalhães, ele perde pro Arsenal, dando o título pro PSG. Ele vai até a bola, bate, a bola passa por cima do gol. Uma felicidade para qualquer jogador, mas eu não acho que isso mancha a grande partida dele. O Magalhães, para mim é o melhor zagueiro que a gente tem na seleção brasileira, eu acho. Eu prefiro o Magalhães do que o Marquinhos, nada contra o Marquinhos também, eu acho que é só questão de preferência mesmo. Magalhães fez uma ótima Premier League, fez uma ótima Champions. É momento de se reerguer, porque a gente tem Copa do Mundo no meio do ano agora e temos muitas coisas mais para conquistar. Magalhães sai como alguém que tentou, que estava lá na final para cobrar e assume. Não vou bater no escudo do PSG, não vou bater no escudo do Arsenal. Assume a responsabilidade, vai até a bola. Até os cobradores, os melhores cobradores de pênalti, acabam perdendo. De uma maneira em finais ou em semifinais, nas eliminatórias. E então o Gabriel, que não é cobrador, ele fica isento disso pra mim. Eu acho que, claro que é uma lástima pro torcedor do Arsenal, porque toda história de título tem, ou de vice-título tem seus heróis, seus vilões, e eu acho que o Gabriel Magalhães acaba ficando marcado, né, pro torcedor do Arsenal, talvez só um pouquinho. Mas bola pra frente, que Copa do Mundo, você não vai cometer esse erro, tá? Eu não tô pedindo, tô falando aqui, Gabriel Magalhães. Então, sinto muito pelos torcedores do Arsenal, pelo Arsenal, que poderia fazer um marco dourado na sua história, né? Dar uma felicidade pros Gunners de um título continental, europeu, né, do calibre da Champions. Mas parabéns também ao PSG, que fez uma temporada brilhante e merecia o título, sim, tá?